Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Nós estamos estudando a palavra de Deus e estamos a partir do verso 23, nós queremos estudar o que está acontecendo agora na cidade de Éfeso e com a pregação do apóstolo Paulo e aquilo que vai ser uma grande reação daquela cidade. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo e de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. E ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. E Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. E alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, e quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. E se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. É interessante perceber que toda vez que a igreja cresce, há um movimento convulsivo que tenta impedir esse crescimento e promover de alguma maneira cegueira espiritual no meio daquela localidade. Você vai lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber isso. A igreja começa a crescer, surge um movimento de revolução quase na cidade, tentando impedir o avanço do evangelho e promovendo uma espécie de cegueira espiritual na cidade. Quais são as causas da cegueira espiritual que estavam atuando neste episódio e que continuam a atuar
nos episódios modernos de cegueira espiritual. Há várias causas ou várias forças que o inimigo usa para tentar frear o avanço do Evangelho. E estas coisas foram usadas naquele tempo, foram usadas ao longo da história da igreja e continuam a serem usadas hoje no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque continuam a ser armas de cegueira espiritual. A primeira delas nós vamos encontrar nesses primeiros versículos, nos versículos 23 até o verso 27, e ela é tremendamente aparente. A primeira ferramenta, ou a primeira arma que está sendo usada para promover a cegueira espiritual eram os interesses econômicos. Havia grandes interesses econômicos, e a Bíblia diz isso, e esses homens dizem isso. E muito da cegueira espiritual que estava sendo trabalhada naquele contexto tinha por trás interesses econômicos. Uma segunda arma, ou uma segunda ferramenta de cegueira espiritual, vai aparecer no verso 27 desse texto. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. A segunda causa da cegueira espiritual ser promovida na cidade de Éfeso eram os interesses políticos. Esse texto vai nos dizer que aqueles homens iriam perder o respeito das pessoas que estavam naquela cidade, e por isso eles começaram a gritar com muita raiva. Os empresários estavam preocupados não somente com o problema financeiro, mas com a sua reputação e a influência que teriam na sociedade caso o mercado da idolatria fosse afetado pela pregação do Evangelho. E aqui encontramos a segunda grande motivação humana que provoca a cegueira espiritual: é poder. A primeira é posse e a segunda é poder. Eles queriam poder continuar controlando não só a economia da região, mas também influenciando as decisões políticas e as esferas de poder, e todo aquele tumulto, e levar àquele estádio, aquele teatro, cabe mais de 20 mil pessoas. Eu fui lá ver, é como um campo de futebol. E você já imaginou eles conseguirem encher em questão de horas todo aquele teatro e todo mundo gritando: grande é Diana dos Efésios? O que eles estavam dizendo para os chefes políticos daquela cidade? Olha com quem vocês estão mexendo. Se a idolatria entrasse em descrédito, aqueles homens e o poder político deles também entrariam em descrédito. E por isso eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter o poder. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, matar, qualquer coisa para manter o poder. Se fosse necessário expulsar da cidade os judeus e os cristãos, eles não tinham qualquer problema. Mas se fosse necessário matá-los, também eles não teriam nenhum problema. Se fosse necessário promover um linchamento em praça pública, também não tinha nenhum problema. Eles não mediriam esforços para fazê-los, porque o que estava por trás não era nem fé numa deusa, nem num templo, era grana e política. Agora, quando você estuda a história, você já estudou a história? Querido, você vai encontrar ao longo da história estas coisas se repetindo N vezes. Pega a história do Brasil,
pega a história da Europa, pega a história, e você vai encontrar a cegueira espiritual sendo promovida por interesses econômicos e por interesses políticos, e isso passa a ser uma arma de controle social, para que as pessoas não tenham a liberdade de ouvir a mensagem do Evangelho e de crer. E é por isso que é tão perigoso pregar-se o Evangelho em algumas regiões, por isso é tão perigoso pregar o Evangelho em alguns tempos da história, porque o que está por trás não tem nada a ver com fé, é grana e poder, só isso. Pior é que o homem não mudou. E nós vamos encontrar hoje uma luta de poder em nome da liberdade, da fé ou da sã doutrina. Mas o que está por trás é somente uma luta de poder. E o pior é que isso não está somente na sociedade, isso acontece nas famílias, isso acontece nas igrejas. E tem muita gente sendo oprimida e até impedida de conhecer a verdade, por medo da perda do poder de alguns. O que estava por trás da chamada Santa Inquisição era uma luta de poder, queridos. O que estava por trás da proibição dos direitos civis aos negros nos Estados Unidos era uma luta de poder. E os projetos de tentativa de minar a liberdade religiosa e de expressão que estão acontecendo hoje no Brasil, é uma luta de poder. Os interesses políticos são usados como poder de cegueira espiritual para que os valores da verdade, do Evangelho, da família e da consciência humana não possam prevalecer. Mas essa é uma cegueira tremendamente conveniente a certos poderes políticos, para que possa autenticar a manutenção do seu domínio. Por isso Jesus vai afirmar algumas coisas muito sérias. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? É que não tem jeito de você viver o Evangelho se você não quiser abrir mão de alguma coisa, e não tem jeito de você viver a pureza do Evangelho sem que você se torne o alvo da crítica de alguma pessoa. E se você não está disposto a abrir mão de nada e nem de ser criticado, então eu diria para você, não adianta, que você não vai conseguir servir a Jesus, porque vai chegar um determinado momento que a crítica vai vir, e vão dizer para você: escuta, como é que funciona esse negócio? Por que você está fazendo assim? E você vai assumir uma posição de firmeza ou pureza, e a crítica vai continuar, não porque você fez alguma coisa errada, mas porque você fez o que está certo. Eu me lembro de uma senhora que veio chorando uma vez conversar comigo e disse: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei: o que foi? Meu marido está muito distante de mim, e eu perguntei para ele: o que está havendo? E ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: você é certinha demais para mim. Eu não fiz nada de errado, mas ele está dizendo que eu sou certinha demais e que eu não presto para ele. Entende o que eu quero dizer? É como, por exemplo, lá com Daniel, quando os inimigos chegaram lá e disseram: vamos acusar Daniel de alguma coisa, alguém disse: bom, não tem, esse cara é sério, ele não rouba na política, ele não tem caixa 2, ele está fazendo tudo direitinho, você não vai achar nada, nós já pesquisamos tudo. Bom, o que a gente tem? A única coisa que a gente pode dizer é que ele é crente. Esse cara ora todo dia, 7 vezes por dia,
então é aí que a gente vai pegá-lo. A gente vai fazer o rei mandar fazer um decreto, que ele vai construir uma estátua, todo mundo vai se ajoelhar para a estátua, e a gente sabe que esse cara é um cara sério, ele não vai se ajoelhar, ele e outros seus amigos não vão fazer isso, ele não vai deixar de orar 7 vezes por dia, e nós vamos pegar todos esses crentes de uma vez. E pegaram. Agora, o que estava por trás? Qual era a ferramenta de cegueira? Grana e poder. Tremendo isso. O Evangelho, ele gera medo nas pessoas, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, diz a Bíblia. E é uma ferramenta tremenda da graça de Deus para a transformação tanto do homem quanto da sociedade. Porque os valores do reino, elas precisam ser implantados, e a cegueira e a opressão são desbancadas quando isso acontece. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente estuda a história, a gente descobre, queridos, que existem forças trabalhando dentro de uma sociedade para imprimir a cegueira espiritual. E que a batalha espiritual não acontece só lá no céu entre anjos e demônios, e que não existem apenas pessoas endemoniadas, mas existem sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas sociais que são demonizados, que trabalham de forma a promover um controle, que as pessoas não venham a crer e conhecer o Evangelho, porque toda vez que o Evangelho entra, tem que haver mudança no homem e na sociedade. E se não há mudança no homem, não há na sociedade. E se o homem de fato mudou, Jesus vai usar esse homem para ser parte da transformação da sociedade. E essa transformação não é revolucionária, não é de pegar em armas, não é de fazer guerra, é de levar a graça de Deus e de ajudar as pessoas a crescerem com Deus e crescerem como pessoas, com as suas famílias, com o seu ser, no seu dia a dia. E quando a gente muda, queridos, não tem força que consiga deter o avanço do reino de Deus. Tudo isso aconteceu na cidade de Éfeso, porque eles estavam tentando impedir o avanço do reino de Deus naquele local. Pregar o Evangelho é sempre promover transformação pessoal e social, e por isso nós não podemos nos conformar com o mundo em que nós estamos inseridos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. Tem que começar aqui com valores, com atitudes e com um franco e certo combate a toda forma de cegueira espiritual que nos é imposta pelos poderes econômicos ou políticos ou diabólicos, tanto faz. O grande desafio da palavra de Deus é que nós não nos deixemos cegar espiritualmente, moralmente, socialmente, por uma passividade que é conivência com o pecado e o mal. Por isso Tiago nos ensina que a omissão é tão pecado quanto a comissão. O não fazer nada é tão pecado como fazer alguma coisa errada. E ele diz assim em Tiago 4, verso 17: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na sua vida, Satanás usa algumas ferramentas de cegueira. Tem outras desse texto, mas 2 delas Satanás tem usado ao longo de toda a história: grana e poder.
Às vezes, queridos, as grandes brigas, as grandes confusões dentro da nossa casa não tem nada a ver com os fatos que a gente está discutindo, tem a ver com grana e poder. Você já viu briga de família pela herança? Tem vezes, dentro das nossas mudanças de vida, que o grande problema não tem nada a ver nem com a fé que você está vivendo, mas quem sabe com o tipo de influência que você está aceitando, que diverge da influência que manteve o poder, o jeitão de ser da sua vida até hoje. E de repente há uma convulsão dentro da tua vida, dentro da tua casa, porque está mudando alguma coisa na tua vida. Às vezes você não tomou ainda uma atitude porque você tem medo da grana, da troca de influência, de poder. Uma vez eu conversava com um marido, e esse marido chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema? O chefe da minha mulher está cantando a minha mulher, está dando em cima descaradamente da minha mulher. E eu virei para ele e falei: qual é o problema? Como, pastor? É simples. Fala para sua mulher pedir demissão, que você como marido vai cuidar da casa, e você vai se virar, vai trabalhar 3, 4 empregos. Aí ele virou para mim: mas pastor, o salário dela é o maior da nossa casa, vai arrebentar a nossa família. Eu disse para ele assim: querido, o que a tua esposa está esperando é que você seja homem o suficiente para dizer para ela que ela pode deixar o emprego imediatamente, porque se ela já falou isso para você, é que ela não está aguentando mais esse negócio, ela quer ir embora amanhã, ela só não pediu porque ela sabe que a grana é importante na sua casa. Ele disse: mas eu não posso fazer isso, como é que vai ser? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí depois a gente não entende porque um divórcio aconteceu na família. Não é porque ela gostou do patrão, é que ela olhou para o marido e disse: ele não foi homem suficiente para cuidar do meu coração. Mas sabe o que está acontecendo ali? É uma forma de cegueira, onde um valor material se torna mais importante do que o valor do afeto, da família, da cumplicidade, do ser em um. E quando isso está acontecendo, a família está se quebrando, e a cegueira espiritual está entrando. Para a gente não entender que é tão espiritual você proteger a sua esposa de uma situação assim, quanto qualquer bandeira de fé que você levante numa praça. Agora, se você se vende a esse tipo de cegueira, com certeza você vai se vender a outros tipos de cegueira na sua vida. A Bíblia chama isso de prostituição espiritual, onde eu vou colocando alguns valores que vão crescendo e tomam o lugar de Deus na minha vida, e eu me torno amante desses valores, ao mesmo tempo em que eu sou casado com Deus. E aí não funciona. Viver a fé em Jesus é ter um único Senhor, e ter um compromisso com esse Senhor radical. E se isso representar eu perder os bens, eu vou perder. E se isso representar perder a família, como está lá no texto, olha, nós perdemos os bens, o dinheiro, etc, etc. E aí Jesus diz assim: ó, se você for fiel assim, aqui ainda você vai receber 100 vezes mais, porque eu sou o Senhor da tua vida. E vai receber ainda no final de tudo a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Mas lembra que você vai também ter perseguições.